Lucy Nerds! Nossa tradicional Lucy Live dos domingos. Hoje nós vamos tratar de quê, Eduardinho? Vamos falar sobre os serviços de streaming no Brasil. E os que estão por vir, né? Exatamente. Se você aí que está acostumado com serviço de TV tradicional, não está de repente acompanhando... A intenção é justamente falar sobre os serviços de streaming que estão disponíveis atualmente no Brasil, pelo menos os principais, porque quando a gente vai buscar essas listas na internet, são listas que realmente surpreendem, né? Você tem aí talvez mais de uma quinzena. A tendência do jeito de consumir televisão em casa vai ser essa. Agora eu acho que daqui pra frente as novas gerações não vão mais... Aliás, essa sempre foi uma característica meio estranha, digamos assim, no Brasil. Mas essa característica de TV aberto num país de tamanho continental foi uma coisa que a gente herdou da época lá do regime militar. Sim, de fato. Porque aquela questão de você precisar veicular propaganda, notícias, isso para o país inteiro. Então você precisava de uma rede gratuita que cobrisse o país inteiro. Porque mesmo na América Latina e principalmente na América do Norte, os serviços de TV é um serviço pago. Isso. Você paga, consome televisão como você consome telefone, água, luz. Você paga pelos canais que você quer assistir e você assiste. Aí tem aquele sistema, como a gente depois veio no Brasil tardiamente, que você compra os pacotes para facilitar, digamos assim, o consumo, para não ficar caro. Que é o que está começando a acontecer, inclusive, com o serviço de streaming. A gente vai falar mas é a tendência. E com essa pulverização, já fazendo essa abordagem geral, não é? A gente está tendo tanto serviço de streaming surgindo no país atualmente, que no final das contas, a gente, quando for somar todas as possibilidades que você queira incluir aí no seu orçamento, vai ficar caro. E principalmente porque, né, que no final do ano deve lançar o serviço próprio. De antemão, já de abertura aqui, a gente, já vamos dar uma dica que vai estar aqui, inclusive, no que a gente vai tratar ao longo desse vídeo. Eu acho que talvez uma das soluções seja, como quase todos eles permitem serviços de telas simultâneas, então o ideal é que você fazer ali um rateio. Isso, você tem Netflix, você vai compartilhar com o cara que tem HBO e trocam as senhas aí. Isso. E desse jeito todo mundo acaba tendo um pedacinho de todos os serviços. Lembrando também que uma vantagem desses serviços é que o procedimento de cancelamento seria mais simples do que você não tem ali um tempo de carência. Mas você não tem necessariamente aquele tempo de carência, aquela permanência mínima quando você fecha um pacote de TV fechado, né? TV a cabo e por aí vai. A gente vai falar disso também. Então, vamos lá. Posso abrir? Vamos lá. Então, a gente começar pelo mais comum e aquele que praticamente inaugurou esse mercado, né? A gente tinha outras formas de consumir streaming mais via proxy e tal. Isso. Enfim, opções que a gente não vai tratar aqui, porque são coisas mais complexas e coisas do passado. Quem realmente abriu este filão foi o Netflix, dos quais, inclusive, quem acompanha o nosso canal sabe que a gente resenha muita coisa de lá. É isso, porque tem produções muito boas, né? Exatamente. A César o que é de César. E aí, vamos lá, as suas características principais. Vamos lá. Ele permite, primeiro período de gratuidade, você pode testar ele por 30 dias gratuitamente. Isso. Tem aplicativo para computador, TV, celular e tablet. Vamos lá, ele permite também fazer download do conteúdo, então há a possibilidade de você consumir o serviço offline. Desde 2017 aqui no Brasil, não foi? 2017 começou. Inclusive, fica aqui uma dica, eu faço isso quando eu vou viajar de avião. Outra coisa que eu gosto dele é que ele permite a criação de perfis. Eu particularmente acho isso muito importante. Eu acho que é o único, não é? Por exemplo, os que eu utilizo... A Globo permite. Ah, tá. Mas então, um esquema é um pouco diferente. Porque os que eu utilizo, Amazon Prime, mas HBO Go, nenhum deles permite. Então ele permite, Netflix o que é uma vantagem. O que é interessante justamente porque o algoritmo ele sugere séries. Ele vai particularizar as sugestões para você ali. Com base série, no que você filme, assiste. Exato. Ele também é um dos mais complexos porque ele é o que tem 3 planos de assinatura. Sim. E aí vamos lá. Ele tem o plano básico que permite apenas uma tela no modo HD. Atenção, quando eu falo HD eu não estou falando de Full HD. O HD mesmo. O HD é aquele 720p, né? Que o pessoal chama. Esse valor hoje, valores atualizados, porque o Netflix atualizou sua tabela de preço. Agora não foi? Exato. Já vamos dar o preço atual, está atualmente custando R$ 21,90. Aí ele tem o plano que ele chama de padrão. Esse permite o consumo de material em Full HD. Sim, o 1080, o famoso 1080 fixo. Exato. 2 telas e custando R$ 32,90. Sim. E finalmente o serviço Premium, que permite, é o único que permite consumo de conteúdo 4K. Então se você tem uma TV 4K,
E tem uma banda também suficiente para isso. Eles pedem. Lembrando que a gente tá no Brasil, então. Valor é o mais caro, R$ 45,90. Você falou R$32,90 o outro, então R$21,90, R$32,90 e R$45,90. Exato. Aí aproveitando aqui, eu fiz uma seleção, a lista é um pouquinho grande, mas só falando de alguns destaques, né? Por que vale a pena então o Netflix? O que é que tem lá? Só alguns destaques simples aqui. Stranger Things, que é uma série própria que tá para chegar agora esse ano, a 3ª temporada. Altered Carbon, que a gente fez resenha aqui também, ficção científica. A Netflix tem ido muito na linha da ficção científica. Tem o Bird Box, que foi um grande sucesso no final de 2018. Resenhamos também. Né? Já resenhamos. É um dos vídeos mais assistidos, inclusive. Isso. Uma série fresquinha que a gente fez no fim de semana passado, a gente gravou e saiu essa semana. Love, Death and Robots, uma série de animação, produção deles. Além de Breaking Bad, Better Call Saul, House of Cards, premiadíssima. Independente lá dos problemas que tiveram lá com o Kevin Spacey, mas uma série premiadíssima, né? Na sequência, todo ano ela estava recebendo prêmio. Aproveitando que você falou isso, o Netflix durante muito tempo ele uniu o que eu considero o melhor dos mundos, porque durante muito tempo ele teve o contrato com a Disney e com a Warner. Então, e logo ele poderia ter ambas as produções, Marvel e DC. Então, mas aí é que tá, produções Marvel e Disney, até as produções que foram lançadas em 2018, elas ainda têm ingresso garantido no catálogo Netflix quando for liberado para esse tipo de serviço. Mas a partir da produção agora, Capitã Marvel e o retorno de Mary Poppins, ambas agora de 2019, essas, quando for o momento oportuno, já vão direto para o catálogo do Disney Plus. Então a gente ainda tem, né, as produções Marvel lá, então a gente tem Vingadores, a Era de Ultron, tá lá disponível, tem o Capitão América, o Primeiro Vingador, o Soldado Invernal, tem várias produções que ainda estão lá. A gente tem alguns filmes de Star Wars. Aí a gente tem também produções Black Mirror, que inicialmente não eram da Netflix, mas eles adquiriram o direito de transmissão e distribuição. Eles já tinham feito isso com, acho que The Orange the New Black. E outras que a série parou, eles adotam a série e aí a última temporada eles... Né, eles botam um selo Netflix lá. Isso, e financiam a última temporada. Tá? Então se você for futucar o catálogo lá, eu mesmo, às vezes quando eu não sei o que eu vou assistir, às vezes eu passo 30, 40, 60 minutos só para escolher. Tamanha lista, tem colhido, mas ainda tem muita opção legal lá, inclusive as produções próprias. Tem, porque eles têm produção própria. Então, vamos Amazon Prime. Amazon Prime. A Amazon Prime, inclusive, tem uma dica interessante. O Amazon Prime ele oferece apenas 7 dias gratuitos para você testar o serviço deles, mas ele tem um sistema de plano interessante. O plano deles custa R$14,90, é um dos mais baratos de todas as opções que a gente vai mostrar aqui. Isso. Só que ele dá 7 dias grátis, depois disso ele cobra R$7,90 durante 6 meses. E só no 7º mês ele vai para R$14,90. Né? Entretanto, se você for cliente da Vivo, você pode, com o seu login da Vivo, lá fazer a assinatura e com isso esse plano muda. Você ganha 6 meses gratuitos, 4 meses a R$7,90 e só a partir do 11º mês você paga R$14,90. Aí então, eu vi vantagem. Cliente Vivo aí, aproveite, entendeu? É meu caso, inclusive. Eu assinei nesse esquema e então você ganha aí um super descontão, né? Legal. Por conta disso. Bom. Vamos lá. Ele também tem aplicativos para TV, celular, o próprio Fire Stick, que claro é da Amazon, então portanto ele está presente. Console também, eu assisto pelo PS4. Exato, consoles. Infelizmente ele não permite a criação de perfis, né? Permite que se baixe conteúdo, né? Isso foi uma adição. Permite também o uso de 3 telas simultâneas e basicamente e olha, uma coisa que é fantástico lá no Amazon Prime é que, a depender, pelo menos eu vejo isso quando eu estou assistindo pelo console, né, pelo PS4, em determinados momentos quando você dá uma pausa, mas ele aparece informações importantes sobre os atores que estejam na cena. Tem um X-Ray que já funciona assim, mas quando você dá uma pausa ele já mostra um resumozinho. Mas tem um X-Ray, você bota, no meu caso é o controle pra cima, ele entra no modo raio-x e aí ele dá biografias. Fantástico isso. O ator fulano de tal, participou de tais produções. Isso, pra quem gosta dessas informações de bastidores, informações técnicas, eu uso bastante. É muito interessante. Bom, vamos lá. Alguns destaques lá que eu dei uma selecionada no Amazon Prime.
Filme, a gente tem simplesmente Senhor dos Anéis lá disponíveis. É verdade. Agora, lembrando, né? É a versão cinematográfica. É uma pena, não ser a versão estendida. Mas vamos lá, então tá lá, O Senhor dos Anéis, simplesmente The Godfather, o Poderoso Chefão, a trilogia inteira tá lá, é um clássico do cinema. Aí o John Wick 2, como a gente já falou. Exato. De Volta para o Futuro, a trilogia tá lá disponível. Tá lá. Interestelar, tá lá, filme fantástico. Foi um dos primeiros filmes que assisti lá quando assisti. Exatamente. Já tá lá há muito tempo. E aí, pra quem é saudosista, tá lá, a primeira trilogia do Jurassic Park, os 3 primeiros filmes estão lá disponíveis. É verdade, eu assisti. Tem um filme que eu acho fantástico, que é com o Tom Cruise, que é o No Limite do Amanhã, The Edge of Tomorrow, que é um filme fantástico. Recentemente que estão falando sobre... Exato. Não sei o que é que vai ser tratado na continuação, mas foi anunciado recente mesmo a continuação. Aí tem lá disponível Batman vs Superman, né? Eu, particularmente, nunca assisti a tal da versão estendida, que todo mundo fala que melhora. O filme. Mas essa... Eu particularmente acho que não salva o roteiro, me julguem. Então, tá lá, eu tô só falando, tá lá. Séries originais, aí a gente tem algumas séries boas, aí de destaque, American Gods, Good Omens, The Man in the High Castle, né, que é o Homem do Castelo Alto. Tem Tom Clancy's Jack Ryan, que é aquele personagem que a gente vê lá na Caçada ao Outubro Vermelho, o personagem que a gente vê vivido por Harrison Ford em Um Perigo Real Imediato. Então, Dr. House e Seinfeld, né, como aí alguns destaques. É uma coisa que eu só que não acabei esquecendo de dizer é que a maioria das produções dele são em Full HD, mas ele tem alguma coisa em 4K. Pronto. Né? Enfim. O Full HD já resolve muito. Já, muita coisa. Vamos lá. Eu não poderia deixar claro de citar, até porque é um serviço que tem crescido, o nacional Globoplay, que eu acho que inclusive é a única coisa nacional que a gente tem. Não, a gente tem. Tem alguns outros. Tem um Telecine Play, que eu não sei se é bem nacional, mas enfim. Vamos lá, Globoplay. O Globoplay oferece 1 mês grátis. A Globo andou distribuindo, inclusive eu tinha alguns cards com código que também davam 30 dias grátis. Tem aplicativos para TV, celular, tablet também. Não sei se tem para console, pelo menos eu nunca vi. Eu também não. Não, nunca vi, pelo menos. Eu não assino, então esse eu não conheço. Então, ele permite a criação de perfis, agora a criação dele é a que eu acho mais burocrática. Porque você, na verdade, cria dependentes de conta, e aí cada um ganha sua conta de e-mail, e aí a partir desse ele fica dependente de você, e aí ele pode acessar o serviço com a conta de dependente. Sim, entendi. Né? E você tem o controle de deletar lá o dependente, e aí o cara perde o acesso. Porque ele cria um... Eu acho isso a opção interessante, porque a princípio ela não dá à pessoa que é seu dependente acesso a seus dados bancários. Porque nos outros você pode entrar no perfil de configuração e alterar o plano e tal. E aqui, pelo menos na Globo... trancado, você tem um administrador. Exato. Entretanto, a Globo, pra mim, é o mais burocrático, porque o serviço de cancelamento dela tem que ser feito ou via chat ou via ligação telefônica, enquanto o Amazon Prime e o Netflix, pelo menos, basta que você entre no seu perfil e cancele o serviço. Exatamente. É o mais burocrático para isso. E o número de dependentes está limitado a 6. Estão lá, claro, todas as produções da Globo, quer dizer, não todas, perdão, mas boa parte da sua produção, telejornais, séries que a Globo produz, todo esse conteúdo nacional que a série passa, seus serviços de reality show, o Big Brother, por exemplo, tá lá. Ele permite o streaming, que você assista por streaming que estiver passando naquele momento na televisão. Eu também acho isso muito interessante. Custa R$18,90 e recentemente eles conseguiram algumas parcerias, inclusive exclusivas para algumas séries e alguns filmes que só tem lá no Globoplay. Interessante. Como, por exemplo, The Good Doctor. Só para ficar um exemplo. Não é da Globo, mas está exclusivamente para ela. Bom, o próximo, eu também vou pular um pouco. Eu vi que o Yusuf está com a HBO Go lá, mas antes de falar do HBO, eu vou falar do Crunchyroll, que esse é muito específico para os públicos de anime. Ele só tem anime, com a vantagem de que ele passa animes simultaneamente com o que estiver passando no Japão. Então, se você está acompanhando algo que está saindo simultaneamente no Japão, o Crunchyroll hoje disponibiliza para você, certo? Ele tem... legenda em português já? Já. Bom. Então, ele tem 14 dias grátis, só que ele também permite a criação de 3 tipos de perfis. Você pode ter um perfil gratuito, que você assiste às produções Crunchyroll, porém com propagandas e limitado a tela HD, pelo que eu me lembro. Entendi. É isso. E aí tem um outro plano dele, que é uma espécie de plano básico, que estava R$25, e o plano premium por R$40, que lhe dá acesso, inclusive, aos eventos Crunchyroll para você entrar com prioridade. Se a Crunchyroll, os eventos que ela faz, você pode ir lá, se apresenta como um assinante premium. E, né, isso, claro, é muito válido para quem mora em São Paulo,
Entretanto, se você está aí em São Paulo, então já considere aí. Permite 4 telas simultâneas, tirando esses perfis que são, na verdade, planos. Ela não permite criação de perfis específicos, como o Netflix, o Globoplay. E ele permite também a criação, tanto o perfil dele de R$25 quanto o perfil premium de R$40. Não só dá acesso aos animes, como você ainda também tem acesso aos mangás produzidos. Caramba, é um esquema parecido com o DC Plus, né? O DC também dá acesso às revistas e quadrinhos. É verdade. Então, ele é a mesma coisa. O que a galera tem feito aí é feito um plano anual. Como são 4 telas simultâneas, o plano anual, pelo que eu me lembro, tá R$200. Você divide 50 por 4, pau pra cada. 50 pra cada, e aí 4 pessoas cada um fica com sua tela. Interessante. Vale a pena. É. Então eu vou falar. Vamos lá, claro. Esse aqui eu particularmente não uso muito, mas tá lá porque faz parte do meu pacote, porque eu também sou cliente da Claro, não é nenhuma propaganda. A Claro disponibiliza o Claro Vídeos, que é grátis para clientes da Claro, e para aqueles que não forem clientes da Claro, ela custa R$ 5,99 por semana. Foi o único plano que eu vi aqui que é semanal. Né? Não permite a criação de perfis e, além de alguns, ele tem um conteúdo mais fraco. Eu acho que de todos esses que eu já li até agora é o mais fraquinho em termos de conteúdo, mas tem algumas produções que tem no Netflix, tem algumas produções, eu acho que tem uma coisa ou outra que tem no Amazon Prime. Entendi. Mas muito pouca coisa, mas ele tem uma coisa que você pode considerar interessante se você for cliente, claro. Ele permite o aluguel de filmes. Então você pode pegar essas produções recentes que não estão disponíveis em nenhuma plataforma, entrar lá e alugar. Né? O Google Play faz algo parecido, né? Exato. Então, se você é cliente da Claro aí, você pode entrar lá, né, e acessar o Claro Vídeo de graça. Tem aplicativo para TV, tablet, celular. Finalmente, HBO Go. HBO Go, que estamos agora entrando no mês de abril e é a casa do Game of Thrones, 14 de abril. Então, o HBO Go permite um teste grátis por 30 dias. Isso. Né? Depois disso, ele custa um preço único de R$ 34,90, é salgadinho. É, salgado. Ele é grátis para assinantes de TV a cabo. Então, se você é assinante de TV a cabo aí dos planos e o net, pacote já inclui a HBO, você vai ter acesso ao HBO Go. Não permite a criação de perfis, só permite 2 telas simultâneas pelo preço de R$ 34,90, eu achei pouco. É salgadinho. Né? Mas tem conteúdo em 4K. Tá perto do Netflix, né? Justamente o segundo pacote. Né? O problema é que o HBO Go já custa mais tempo, né? O Netflix na verdade, agora. Você falou quanto o valor? R$ 34,90. Pronto, então, desde que ele começou aqui no Brasil, ele tá esse valor. E antes dos destaques, uma coisa que eu acho um pouquinho irritante no HBO Go é o aplicativo para o celular. Sim. Às vezes eu diria quase sempre quando eu estou assistindo, se eu tiver que pausar, porque eu assisto via celular e transmito via Chromecast. Volta e meia ele perde o contato. Então você tem que fecha o aplicativo, abre o aplicativo. Às vezes ele volta, ele sincroniza, capta, você consegue dar pausa. Às vezes não. Então significa que você tem que parar, desliga a televisão para ele perder a conexão. E você tem que ligar de novo, procurar o que você estava assistindo, porque nem sempre ele me dá a opção ali continuar assistindo tal filme. Então é uma coisa um pouco irritante. É bem verdade que o último filme que eu comecei a assistir lá da HBO, que inclusive é um destaque, eu já vou falar aqui, Matrix, a trilogia inteira tá lá. Sim. A trilogia inteira tá lá, eu tava assistindo justamente Matrix. Então quando eu abri hoje, um pouquinho antes da gente começar a live, ele tava lá ainda, continuar, porque eu não finalizei de uma tacada só, mas tava lá, continuar do ponto que eu assisti. Então, é algo que é um pouquinho chato, né? HBO podia dar uma melhorada nisso aí, porque, né? Esse serviço de espelhamento. E lembrando que no início o YouTube tinha esses problemas de espelhamento também, mas hoje eles já corrigiram. Já. Né? Enfim, aí é muito irritante mesmo. Eu já passei por isso com o próprio HBO Go. Exato. Então vamos lá, alguns destaques que a gente tem lá. DC Warner tá lá. Né? Pelo menos numa quantidade maior. A gente vai ter lá Mulher Maravilha. Isso. É bem verdade que a gente tem Homem-Aranha de volta ao lar. Porque como é Sony, né? Então, foi mais fácil para eles arrastarem para lá o Homem-Aranha de volta ao lar.
Matrix a gente tem lá. Um clássico que eu acho que vale a pena demais falar, saudosismo eterno aqui. Os Caça-Fantasmas, são lá os dois filmes. Eles entraram no catálogo tem pouco tempo, eles voltaram para o catálogo tem pouco tempo. No Netflix durante um tempo. Isso, depois não é? E aí, bom, a gente tem, lógico, né? Acho que o grande destaque da HBO são as suas séries que, enquanto o Netflix nem sonhava... Que tem orçamentos milionários. Exatamente. Tem orçamentos quase que de filme. Enquanto o Netflix nem sonhava em existir ainda, a HBO já fazia série, série ela é muito conhecida muito ela bem. Botava muito dinheiro. Exatamente. Tem gente que assiste pra ver os nudes, que é uma coisa que sempre teve também, uma característica da HBO, né? Enfim. Que são séries mais adultas, né? Voltadas realmente para uma pegada mais adulta. Então a gente tem lá o próprio Game of Thrones, que a Dada falou, Westworld, que a gente resenha sempre. Tem muito vídeo no canal da gente sobre Exatamente. Aí tem Band of Brothers, que é uma série que eu acho que vale muito a pena mencionar. Que é do Spielberg com Tom Hanks. Que foi feita logo depois do resgate do Soldado Ryan, graças àquele sucesso. É uma série meio que ela é uma série documentária, né? Ela é baseada em... exatamente. Vale a pena. Aí a gente tem lá também Big Little Lies, muito bem comentada, muito bem falada, premiada também. Tem Boardwalk Empire, tem a Família Soprano, tá todo lá, é uma série clássica de máfia, né? Próximo. Vamos lá, manda aí. Recentemente, inclusive, anunciou, pelo menos foi o que eu peguei aqui, a Telecine Play, que até então era só fazer a parte justamente dos pacotes de serviços por assinatura tradicionais, lançou agora seu serviço de streaming. Você não precisa mais ser assinante da NET, da Claro, enfim, para você ter o Telecine Play. Você pode testá-lo grátis por até 7 dias. É possível você utilizar 3 telas simultâneas de 5 dispositivos cadastrados. Então funciona assim, você cadastra, digamos, seu celular, seu notebook, seu desktop, sua televisão. Fato. O celular aí da sua esposa, ou crush, ou o que quer que você tenha, enfim. Pronto. Que seja. 5 aparelhos. Desses 5 que estão cadastrados, 3 podem estar ligados ao mesmo tempo. Pode utilizar. Custa R$ 32,90 e não permite a criação de perfis. E tem o conteúdo do Telecine Play que nós conhecemos, que são aqueles canais de filmes, né? Filmes clássicos, filmes mais novos, filmes de ação. De acordo com a programação de cada um dos canais Telecine, né? O Premium, o Action, Cult, Action e por aí vai. Lembrando que ele também torna-se gratuito se você for assinante de algum pacote que envolva o Telecine. Eu destaquei aqui justamente porque agora você não precisa, que antes era só assim. Você era assinante de pacote e podia assistir. Que eles chamavam até de Telecine On Demand, né? Exato. Agora você pode assinar ele à parte, sem ter nenhum serviço tradicional. Certo? Vamos lá, tem alguns aqui que eu dei uma futucada. Aí eu achei aqui, por exemplo, Oldflix. Esse aqui é um só para filme antigo, realmente. Seleção de clássicos, retrô, de cinema, televisão. Funciona em smartphone, tablet, computador. Tem... né, uma versão brasileira que custa R$ 12,90 ao mês. Você pode testar por 7 dias gratuitos. O pagamento é feito por boleto bancário, cartão de crédito ou Mercado Pago. Esse é o chamado Oldflix. Então tá aí, né, como o nome já sugere, é também pensando em algo mais antigo. Cinema Nacional, tem já também um SP Cine Play. É verdade. Não é? Esquecido, de fato. Pois é. Então seria a melhor opção se você pensa em cinema nacional. A plataforma oferece as melhores produções brasileiras aí, numa parceria, né, específica com a SP Cine, com a empresa da Prefeitura de São Paulo. Eles não divulgam muito. Exatamente. Eles são ruins de marketing. Não tem assinatura. Na verdade, lá a coisa é sempre pelo aluguel. A partir de R$ 3,90 por título. Como funciona o Google Filmes. Aí tem um aqui, Look. O Look é porque no Look, no famoso, não pegou muito no Brasil, mas ele é famoso. Então, mas é porque na verdade ele funciona, né, como 3 opções diferentes, né? O Video Club, aí você paga um valor mensal de R$ 16,90 para uma tela, R$ 18,90 para 3 telas ou R$ 25,90 para 5 telas e uma locação ao mês. Exato. Então o acesso aos títulos é ilimitado nos filmes que contam com o selo Video Club. Aí a gente tem a segunda opção, seria o aluguel digital. É porque aí, o Look mesmo funciona esquema. numa espécie de modelo como se fosse uma locadora. Exato. Né? Só que nos tempos digitais. Isso. Aí tem o aluguel digital, que você aluga lá e 48 horas para assistir. Ele parece muito inspirado no Blockbuster. Sim, exatamente. E tem o serviço de compra digital, que você compraria o título e aí você pode assistir limitadamente, no tempo que quiser, enfim. A gente tem também... o Philos. Então existe uma plataforma de streaming dedicada aos fãs de documentário, esse aqui. Philos, né, com PH. Então oferece também séries, espetáculos de dança, música, sempre com temas de artes plásticas, biografia, ciência, história. E aí o custo dele é de R$ 14,90 ao mês, sendo R$ 9,90 nos primeiros 12 meses.
E também é possível fazer assinatura da plataforma através de operadoras de televisão como a NET e a Vivo. Aí vem o Crackle. O Crackle é da Sony. É da Sony, exatamente. É o serviço da Sony. Eles estão cobrando, era gratuito. Não, então, é gratuito, mas você tem que... a forma de ingresso dele é através da operadora que você já tenha de TV a cabo. Antes não. Eu cheguei a pegar o Crackle, ele rodava antes. Antes ele era livre. Ele não tinha aplicativo, ele rodava no navegador, você entrava no site da Crackle. Entretanto, ele tinha uma limitação que ele era gratuito. Entretanto, ele exibia pelo menos 6 propagandas num filme de 1h30. Então é isso, né? A gente tem o Hulu também, mas o Hulu ele não tá ainda disponível pra gente no Brasil. Falar né? só dos que foram anunciados recentemente. Então. A gente não tem no Brasil ainda, mas nós temos o DC, né? DC Universe. DC Universe. Que lá fora, inclusive, aqui eles ainda estão saindo pelo Netflix. Mas lá fora a DC já tem uma plataforma própria, onde estão todas as séries novas dela, Titãs, Monstro do Pântano, Patrulha do Destino. E além disso, ela dá acesso a todos os filmes produzidos pela DC Warner, o Batman de Tim Burton, por exemplo, né? Enfim. Todas as animações. Todas as animações. E também dá acesso ao conteúdo dos quadrinhos online. Você pode consumir tudo online numa plataforma só. Provavelmente eu vou assinar esse negócio quando vir pro Brasil, principalmente por conta disso. Eu não sei como é que tá funcionando lá fora, mas o conteúdo que o Netflix tem importado deles só vem em Full HD. E o outro grande serviço, porque o DC Universe já tá funcionando, né? Só mas no Brasil. A grande aposta agora para 2019 é justamente o Disney Plus, o Disney+, não é? Que a expectativa é que ele venha realmente no final de 2019. E vai incorporar todo o conteúdo da Fox, porque foi recentemente adquirida. Isso. Na verdade, a gente vai ter duas vertentes aí possíveis, né? Porque o Hulu também foi adquirido junto, né? Porque, se não me engano, já era da Fox ou era da Disney já. Isso. Mas qual vai ser a grande sacada? Todas as produções para a família, de certa forma, vão para o Disney Plus. Produções que têm uma pegada mais adulta, por exemplo, Deadpool, a grande preocupação da maioria dos fãs. E aí, o que é que vai acontecer com Deadpool? Todas as produções com uma pegada mais adulta vão ficar residentes no Hulu. Né? Essa é a intenção da grande programação aí. E aí, o que é que vai acontecer? Disney Plus, quando vier, como a gente já falou no início, produções do cinema de agora, de 2019, já serão todas, o lançamento já vai ser exclusivamente no Disney+, no Disney Plus. Então, a partir de Capitã Marvel e o retorno de Mary Poppins, que já são produções Marvel, Disney, agora, e o próprio Star Wars Episódio 9. Tá vindo muita coisa, porque tá vindo Dumbo, tá vindo Aladdin. Então, todas essas produções agora de 2019, elas já terão depois distribuição exclusiva apenas para o Disney+. Então, eu acho que vale a pena, porque ela tá botando dinheiro nas produções. Exato. O que é que acontece com as produções anteriores? Bom, pelo menos até 2020, isso ainda está sob contrato, boa parte está lá no Netflix. Então, até 2020 a gente pode ter a gente tem algumas garantias de que a gente vai ter acesso lá no Netflix. Isso vai ter que rolar um acordo, porque os direitos são da Marvel, porém a produção é do Netflix, então... eu não tô nem falando das séries. Eu não tô nem falando das séries. Se não tiver acordo, exatamente. Não vai migrar. Mas eu tô falando, por enquanto, são dos filmes mesmo. Então, por exemplo, esse que a gente falou no início, Vingadores, Capitão América... Esses ainda é um pouco mais complicado, porque esses contratos, alguns são feitos por países. Por países, então, exatamente. O poder de investir em produções. Tem produção de série e até de filmes específicos para serem lançados pela plataforma que estão falando aí em orçamentos na casa de 100 milhões de dólares. Então, quer dizer, para uma produção que vai sair exclusivamente numa plataforma de streaming, é um valor, um dígito, são dígitos demais aí. A gente que tá ainda vivendo essa época de heróis, que muitos no cinema diziam que ia ser uma chuva passageira, e a Marvel já tá nessa há 11 anos, querido. Exatamente. E elas demandam muito dinheiro. Então a gente vai ter aí, provavelmente, a separação sempre nessa linha. Disney Plus, tudo que for produção da Disney para toda a família, e o que tiver uma pegada um pouquinho mais adulta, vai pro Hulu. Então, vamos lá. Serviço do YouTube Premium. Particularmente, eu acho que ele tem uma característica muito interessante. Ele também permite 30 dias de acesso grátis. Esse acesso grátis te permite o acesso de serviço não só das produções originais do YouTube. Eu vi algumas. Eles estão até melhorando isso, mas ele tem muita produção baixo orçamento. Não são produções ruins. Então, por exemplo, o Cobra Kai tá lá. Eu assisti, inclusive, o primeiro episódio. Os 2 primeiros episódios são gratuitos. Vale a pena, eu gostei. Agora é uma produção
sem muito gasto de efeito especial, né? Entendi. Tal, enfim. Mas eu acho que eles estão investindo realmente em boas produções. Eu particularmente acho que se você consome muito conteúdo do YouTube, vale. Vou lhe dizer por quê. A partir do momento que você é assinante do YouTube Premium, você não tem mais exibição de comerciais nos vídeos. E tem alguns vídeos que são extremamente irritantes, me perdoem aí. Eu sei que tem canais de YouTube no meio. Eu sei que tem canais que vivem disso, mas cara, eu já desisti de assistir muita coisa no YouTube. Tem canal que eu nem entro mais, por conta de toda hora tá entrando a propaganda no meio. E é no meio mesmo, o cara completando uma frase, então, entra a propaganda. Não tem uma racionalização do corte, né? É bizarro isso. Você aí que sofreu com a propaganda da Epicurus aí, que não aguenta mais ver a Betina, aquele barbudo lá que eu esqueci até o nome, os dois pagou, você não vai ver mais nenhuma dessas pessoas, entendeu? E ele dá acesso ao serviço do YouTube Music. Isso eu acho muito interessante. Então você também pode ir lá pegar, se você é assinante e gosta de música, é assinante de serviços como Spotify, o próprio Claro Music e outros de música, você pode dispensar tudo, fica só com o YouTube, porque ele também dá acesso ao YouTube Music, tem o mesmo, é claro que eles não têm a curadoria ainda, que eu acho que é uma questão de tempo do Spotify, por exemplo, mas ele já vai funcionar nesses moldes, funciona, né? Você já pode ouvir as 30 milhões de músicas lá da base de dados dos caras. Ele permite também outra coisa que eu achei interessante, que foi uma coisa que eu sempre quis que o YouTube fizesse, ele faz por Premium. Você pode assistir um vídeo, porém você pode minimizar o vídeo e o áudio não interrompe. Sim. Então você que de repente que eu abro muito canais de clipe, mas às vezes você está num momento que não quer ficar assistindo o clipe, você só quer ficar ouvindo a música, pode clicar lá, minimizar e ele continua tocando. Então ele tem essas vantagens. E ele também tem um plano familiar. Você pode ir lá, fazer o plano familiar. Você faz a censura ali, né? Aí é que é interessante, você não precisa criar perfis. Porque você pega a conta da pessoa do Google, adiciona como sua família e aquela conta coloca as limitações que você quiser. E se aquela conta passa a ter acesso também ao conteúdo premium. Entendeu? Então funciona muito bem. Vamos falar do Apple? Então, sim, fala aí. Não tem muitas informações, até porque o Tim Cook também não falou muita coisa. Mas a Apple lançou também recentemente um serviço de streaming. Não tem ainda preço, certo? Eles só fizeram o lançamento mesmo, mostraram o que é que vai ter. Que vai ter, né? O serviço eu diria que promete, porque eles levaram pro palco, meu amigo, o Oprah tava lá, o Steven Spielberg, acabei esquecendo de falar uma coisa interessantíssima do plano da Apple, o Apple Plus, né? Pelo menos foi o nome que eu vi lá que foi apresentado, que ele tem uma característica muito interessante. Ele vai permitir um bundle de serviços de assinatura, finalmente. E aí, eles já estavam lá com algumas parcerias. O Netflix não estava no meio, já vou adiantando. Né? Não foi uma das plataformas que se apresentou lá como Netflix é o inimigo de todo mundo. Né? Mas, por exemplo, você poderá assinar o HBO Go, que acho que lá fora custa $14,99, dentro do serviço do Apple Plus, e ele vai mostrar o catálogo do HBO dentro do serviço dele. Ou seja, você não vai precisar ficar trocando de catálogo. Num catálogo unificado, você já vai ter um bocado de coisa ali. Exato. E aí você vai assinar com um desconto. A princípio, no que eu vi lá, eles falavam um desconto de $5 no serviço de assinatura. Então você pega um serviço do HBO Go, do Hulu, do Disney Plus, assina tudo por dentro do Apple Plus. Isso aí iria cortando $5 por $5 de cada, e vai ter um catálogo só para você ver todas as suas produções juntas num lugar só. Muito eu não sei como é que vai ficar o mosaico disso, para não ficar uma bagunça, mas mas uma boa opção. Gostei, porque já tá ficando caro pra mim. Ufa! Mas foi um guia completíssimo. Você aí que queria o caminho das pedras, meu amigo, sobre as questões de streaming no Brasil. Você agora tá completamente informado sobre todos os serviços, todos os preços, quantidade de telas, os macetes para você diminuir esses custos, dividindo aí com amigos de confiança ou não. Exato. Então, novamente, a vocês aí, nossos 1.200, eu acho? 1.187, lembrei, pronto. Aos nossos 1.187 seguidores na nossa página, na nossa fanpage aí. Joselito, particularmente, nosso único super fã por enquanto. Né? Um grande abraço a todos que nos acompanharam nessa live. Finalizando então este vídeo desta live de domingo, você que esteve aí e agora ficou informado sobre todos os serviços de streaming disponíveis aí, se sua série favorita, como é que você vai fazer para assisti-la. Youssef, finalizando nossos trabalhos, nossa frase é feita. Para não termos problemas nem com royalties, nem com direitos autorais, nem com carteiras vazias que possam acabar nos atormentando, seja para assistir Endgame, seja para assinar tanto serviço de streaming, Basílios, Nerds. Grande abraço, até a próxima.